vocês bem-vindos para mais esse nosso momento especial, o culto jovem, um culto onde nós celebramos a alegria de sermos do Senhor, de sermos fiéis ao Senhor. E nós estamos aqui com um tema muito interessante, que foi escolhido pelos jovens, que é: jovem, você está contaminado ou não? Não se deixe contaminar. Os jovens até estão comentando sobre Daniel no momento que escolheram esse texto, lembrando um pouquinho, Daniel, junto com seus 3 amigos, Misael, Ananias, Azarias, eles foram levados na primeira investida de Nabucodonosor, na época que Jeoaquim era rei em Israel, isso no ano 605 a.C., jovens fortes e robustos, e logo que chegaram lá na Babilônia, eles foram entregues ao Aspenaz, ao chefe dos eunucos, e a primeira coisa que lá aconteceu foi que os nomes deles foram mudados. Daniel passa a se chamar Belsassar, e os seus amigos Mesaque, Sadraque e Abednego. Por que os babilônios faziam isso? Para mudar o nome, para mudar a identidade, porque eles estavam trazendo esses jovens, tirando eles da terra deles, tirando eles da família deles, tirando eles da nação deles, e agora mudando o nome deles, eles eram novas pessoas. É assim que deveriam ser. Mas havia uma coisa que Nabucodonosor e os caldeus não conseguiram tirar desses jovens: a sua fé e o seu compromisso com Deus. Não foi só com as finas iguarias do rei, com a comida do rei, que eles não se contaminaram. Eles não se contaminaram com a idolatria. Eu estava olhando no dicionário, o que significa a palavra contaminar, quer dizer passar adiante, propagar. Eles passaram adiante, eles propagaram a sua fé naquele mundo gentil. Daniel, junto à corte do rei, Mesaque, Sadraque e Abednego, quando eram para se ajoelhar diante da grande estátua que o rei havia feito, e eles não se ajoelharam, foram jogados na fornalha de fogo, e Nabucodonosor achou que os queimaria, mas lá Deus estava presente. E ele teve que mandá-los sair, e teve que eles reverenciar o Deus verdadeiro e dizer: de hoje em diante só adorarão ao Deus desses meninos, desses jovens, que o Deus deles é o Deus verdadeiro. E assim eles contaminaram, no bom sentido, propagaram a sua fé naquele reino hipócrita. E assim foi com aquela jovem que foi levada como escravo pelo comandante Naamã, que era um leproso, lá na Síria, anos antes, aonde ao invés da lepra contaminá-la, ela contaminou com a sua fé, para que Naamã depois pudesse ser curado e ser também cristão, um homem do povo de Deus. Assim foi com o jovem José, que foi levado escravo para o Egito, e tinha tudo para se contaminar no palácio do grande faraó, mas ele ficou firme na sua fé, não se deixou contaminar, mas propagou a fé no Deus verdadeiro também naquele reino pagão. Belo tema, jovens, para vocês meditarem, belo tema que o pastor Edson vai depois abordar no sermão dele. Não nos deixemos contaminar pelo mundo, mas contaminemos o mundo com a fé cristã, com a fé no Deus vivo, no Deus de Daniel, no Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, no Deus daquela escrava de Naamã, no Deus de José, no Deus verdadeiro. E é em nome do Deus verdadeiro que iniciamos este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, muito obrigado por podermos encerrar as atividades da semana em tua casa de oração, nesse grupo jovem. Todos nós somos jovens diante de ti. Faça com que permaneçamos com esse
espírito jovem, um espírito que não se deixa contaminar pelo mundo, mas que quer levar a fé cristã, a fé no Deus verdadeiro, a fé em Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, para todas as pessoas, para que possamos ser agentes de mudança, sal da terra, luz do mundo, nesse mundo contaminado pelo pecado, pois só através da Tua palavra existe perdão, só através do perdão existe vida e salvação. Abençoa mais este culto com a Tua presença, em Teu santo nome. Amém. Pode sentar. Boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós quando nós tomamos a palavra de Deus em nossas mãos. Da nossa maneira singela, às vezes limitada, nos dispomos a falar da sabedoria de Deus, essa sabedoria que consola e constrange, também anima e põe para marchar. Que Deus assim permita. Amém. Eu já há algum tempo sinto essa vontade gostosa de poder estar nesse culto e falar com vocês. E foi de fato proposto esse tema gostoso de pregar, de falar, desafiador. Salmo 119 foi o texto, Salmo 119, versículo 9. De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? E o salmista já responde: observando segundo a palavra e seus preceitos. Em outras traduções, de que maneira o jovem pode guardar pura a sua vida? Observando as suas decisões, os seus caminhos, as suas decisões, comparando essas decisões com a orientação da palavra de Deus. E esse tema, quando foi dado, me trouxe uma provocação: contaminar. O pastor Gilberto já abriu aqui no início a capacidade desse verbo, né, de ser usado tanto de maneira positiva quanto negativa. Mas eu não sei se vocês lembram, nossa memória às vezes é curta. Em outubro do ano passado, quando mundialmente houve um alvoroço devido a uma epidemia que aconteceu no noroeste da África, com o vírus do Ebola. Quem lembra? A grande preocupação, não só dos que moravam lá, mas mundialmente as organizações preocupadas especialmente com o comércio, que tem o trânsito que vai de país a país, preocupados desse vírus se tornar uma epidemia mundial. O vírus do Ebola contaminava as pessoas e em questão de semanas elas vinham a óbito, elas morriam. E é esse temor dessa contaminação que gerou toda essa comoção, esse movimento mundial para cuidar dos que estavam infectados e, acima de tudo, estancar essa epidemia para que ela não se alastrasse para o mundo inteiro. O vírus letal, em todas as suas formas de contágio, estavam as práticas de higiene. As pessoas estavam preocupadas como se livrar daquele vírus. E vários médicos postaram isso nas redes sociais, dizendo que a falta de condições sanitárias naquele continente facilitaram a dispersão do vírus. Lavar as mãos com frequência e também esterilizar os objetos da casa em alta temperatura era a maneira mais adequada
daquele vírus. Ritos de purificação, de lavagem do corpo, também faziam parte da igreja e do culto no Antigo Testamento. Por meio da água, por meio do lavar-se, as pessoas eram purificadas, eram limpas. Moisés, olhando aqui esse texto, olhando lá para o Antigo Testamento, quando ele vai subir o Monte Sinai, e ele está com todo o povo aos pés do Sinai, Deus dá a ordem para que o povo se lavasse, para que então fosse purificado para receber a presença de Deus, para receber também a palavra de Deus. O autor desse Salmo, Salmo 119, que nós já sabemos é o maior salmo da nossa Escritura, ele enobrece, enaltece a palavra de Deus como algo que o cristão, todo cristão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, precisa zelar como a palavra de orientação para a sua vida. E no versículo 9, quando ele constrói, nessa sua construção, mais do que uma palavra de sabedoria, esse texto também é uma preciosidade literária. Ele constrói um acróstico, pegando sempre a primeira letra do alfabeto, de letra em letra, as 22 letras, e vai fazendo sempre 8 frases começadas por essas letras do alfabeto. Nesse trecho que a gente está lendo, ele pegou a letra B, seria o B do nosso português. E ele começa nesse ponto falando da vida do jovem. Jovem, preocupado com a sua vida, preocupado com os seus caminhos, preocupado em andar segundo a vontade de Deus. Afinal de contas, era isso que ele tinha aprendido. Quando Moisés, antes de morrer e antes de deixar o povo seguir à frente na nova cidade, Moisés lembra: agora, quando vocês entrarem nessa terra, a terra de Canaã, uma terra cuja cultura, cujos costumes e valores são pagãos, são diferentes, onde as pessoas se prostituem e acham que isso é um culto, vocês não devem se contaminar. Vocês devem guardar a orientação que vocês receberam de Deus. E a essa altura já eram os filhos, a segunda geração daqueles que receberam 40 anos antes os mandamentos. De que maneira o jovem pode guardar puro a sua vida? De que maneira ele pode se orientar neste mundo tão diverso, com tantas diferentes culturas? Tanto maior a cidade, maior a diversidade. E muitas vezes, aquilo que aprendemos da palavra de Deus acaba sendo tratado como mera opinião, como mera cultura, algo que nós aprendemos dos nossos pais para nos manter arrumadinhos, quietinhos, controlados enquanto crianças. Assim, também, como foi dito na história de Daniel e seus amigos, a sociedade que nós vivemos tenta tirar a nossa identidade, colocando-nos ou dando-nos uma nova identidade num mundo onde tudo é permitido, toda a verdade é relativa, é apenas um ponto de vista. Você está contaminado ou não? Essa pergunta não me inquietou. Como a gente sabe que boas perguntas ou boas respostas
são importantes serem buscadas com especialistas. Quando a gente quer saber uma questão de matemática, um teorema, a gente procura um professor. Quando a gente quer saber sobre medidas, segurança de construção, a gente procura um engenheiro. Quando a gente quer saber sobre contaminação, risco de morte, a gente procura quem? O médico. Verdade. Boa. Procuramos um médico. E eu fui procurar um médico. A Bíblia tem relato do médico. Aquele que é capaz de curar o que os outros não eram capazes de fazer. Aquele que tinha capacidade de ouvir uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, de ouvir os seus julgadores e saber discernir qual é a palavra certa para dar, tanto para despertar a culpa daqueles que se achavam justos, dignos de apedrejar e julgar, quanto de oferecer a cura para aquela que estava se sentindo a pior dos seres humanos. Estou falando do médico, psicólogo, orientador, Jesus. Ele conhece a natureza humana e a sua palavra permanece para sempre. E olha o que ele diz quando perguntaram a ele sobre estar contaminado ou não. Certos fariseus criticaram com seus discípulos porque Jesus, com seus discípulos, não tinha a prática de lavar as mãos antes de comer, de se banhar para evitar contágios, contaminações. Jesus disse: não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, mas pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar uma pessoa impura. Porque o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca, vem do coração. Hoje talvez a gente poderia dizer o que sai da boca vem do nosso sistema de emoções, do corpo inteiro, que elabora ações de maldade, de juízo, de discriminação, de destruição, de violência. Jesus disse: o que sai da boca vem do coração, e é do coração que vem os maus pensamentos, que vem os crimes de morte, vem os adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. De que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Tudo isso que Jesus falou não é algo que nós adquirimos de fora, mas é algo que está dentro de nós. Então, segundo a própria palavra de Jesus, estamos contaminados ou não? Estamos sim. Porque segundo a nossa natureza humana, e cada um de nós pode fazer esse breve exame de consciência, sente essas vontades, esses desejos que Jesus aqui apresenta como algo que nos deixa impuros, que nos contamina aos olhos de Deus. Jesus está indo além de uma preocupação sanitária. Ora, não é importante então lavarmos as mãos antes de comer? Lógico que é. Importante sim, a gente evita uma série de infecções, de doenças, de desidratação, né? Uma endemia que deu há um tempo atrás no Brasil de cólera, né? Um vírus, uma bactéria que ataca exatamente pela falta de cuidados. Lavar as mãos, comer com a mão suja, comer o alimento sem lavar. Jesus está dizendo o seguinte: que mesmo aqueles que têm essas doenças, essas enfermidades, como a cólera ou até mesmo o ebola, se ele estiver puro, segundo os olhos de Deus, nós vamos ver mais à frente, ele tem a vida eterna.
Jesus diz em outro momento: não temam aqueles que tentam contra o vosso corpo, mas não podem tocar na tua alma. Temam ao Deus eterno, porque Ele cuida da vossa alma e também do vosso corpo, do vosso coração. Então Jesus coloca bem claro que a maior preocupação quanto a sentir-se limpo ou não está mais naquilo que nós temos dentro de nós do que aquilo que nós nos preocupamos com hábitos externos, que era o que estava acontecendo nos dias do ministério de Jesus. Você está contaminado ou não? O texto do Salmo, ele está atacando aqui, especialmente o jovem, que ouve a palavra de Deus, mas pensa no seu coração: essa palavra é muito antiga. Esse pensamento, essas proibições, essas orientações do meu pai, restrições da minha mãe, isso já era, isso é da época deles. Eu sou moderno, eu sou esperto, eu sou mais. E aí o que faz o jovem? O jovem ouve a palavra, mas ele não aguarda, ele não valoriza, ele cai na ilusão de pensar que ele consegue fazer coisas escondidas dos pais, escondidas de Deus. A Bíblia conta uma história no Antigo Testamento, quando Josué e todo o povo entraram na cidade de Canaã, e na primeira batalha, a batalha de Jericó, que nós cantamos aqui numa das músicas, eles venceram, destruíram a cidade de Jericó, só com um toque das trombetas, derrubaram os muros. E Deus disse: olha, eu vou entregar essa cidade para vocês, mas vocês não podem pegar nada do que está lá. Tudo que tem nesse povo vocês vão queimar. Não tragam nada. Beleza. Todo mundo vai fazer isso e obedeceu. Só que a ovelha, encantadora, tecido de primeira qualidade, falou: nossa, botar fogo nisso aqui, desse é uma fortuna. E aí ele viu alguns utensílios de ouro. Que legal! Quanto é que isso aqui não vai sobrar para mim? Tem tanto ouro, tanta coisa está sendo queimada, destruída, enterrada. Se eu levar um pouquinho desse aqui no meu bolso, não vai fazer mal para ninguém. Quem é que vai saber que eu levei? E aí esse homem chamado Acã pegou algumas coisas que não era para pegar e levou para sua casa e guardou embaixo da sua tenda. Passou mais a próxima batalha, tinha um outro povo fraquinho, pequenininho, e o povo de Israel pensou: agora a gente vai passar por cima igual no trator. Nós já vencemos o pessoal de Jericó. E quando foram lá, tomaram uma surra daquele povo e voltaram desconsolados para casa. Sei o que aconteceu, por que nós apanhamos, por que nós saímos fugindo desse povo pequenininho, esse povo pagão. E Deus disse o quê? Eu disse para não mexer nas coisas deles, para não roubarem. Mas quem roubou? Quem foi que roubou? E Deus, por meio de sortes, apontou quem era o ladrão. Esse Acã. E Acã pagou com a sua vida pelo mal que ele fez. Pelo roubo simples, pequenininho, que ele achava que não ia dar mal nenhum. Por causa da desobediência dele, morreram muitos soldados, chefes de família. O povo foi envergonhado diante de Deus, porque o Acã pensou: eu posso ser mais esperto, ninguém vai ver. O Acã não guardou a palavra de Deus. Pastor, essa história é do Antigo Testamento, lá era mais rigoroso. No Novo Testamento as coisas são mais simples, mais tranquilas. Quem
da história de Ananias e Safira? Quem já ouviu da historinha? Pois é. Ananias e Safira também. Diz o texto lá que eles viram uma família que tinha posses, né, e que vendeu o seu terreno e doou tudo para a igreja. E pensou, eu posso fazer isso também. Já começou mal. Já começou motivado a ofertar para crescer o olho, para ter aparência, para ser visto pelos outros. A motivação já foi errada. Aí então ele combinou com a sua mulher: olha, a gente tem um terreno, deve valer uns 100 mil, vamos botar à venda, e aí a gente vende, dá para a igreja, todo mundo vai, que legal, né? Safira, gente boa, ó. E aí foram vender o terreno. Olha, tudo que sair desse terreno a gente vai dar para a igreja. Ok? E aí Deus abençoou. Eles esperavam ganhar 100. Veio um valor muito além. Sei lá, 200 mil, 250 mil. De maneira que olharam assim: gente, nós tínhamos planejado dar 100. Temos 250. A gente pode ficar com isso para nós, a gente entrega isso aqui para a igreja, fica bonito nos olhos dos outros, né? E ainda sai para a galera. Só que se enganaram. Deus viu tudo desde o início. Durante todo o momento, Deus estava de olho no coração de Ananias e Safira. E ali também, por conta de inveja e por conta de cobiça, diz assim: ó, isso aqui era para Deus. Mas Deus não vai precisar disso tudo. Um pouco pode ficar para mim. Ananias e Safira foram para a sepultura. Meus queridos, a palavra de Deus, quando ela nos mostra, somos contaminados ou não? Sim, somos contaminados. Porque é do nosso coração que surgem esses desejos, esses vícios, essas paixões, esse achar que a palavra de Deus é relativo. Somos bombardeados por promessas e ilusões, por perdas, propostas que tiram a nossa identidade, tentam tirar a nossa identidade cristã. A situação seria muito desastrosa, de sofrimento, de fato de calamidade geral, se Deus botasse um fim neste ponto. Mas ele vai além. Ele diz: sim, vocês são contaminados, todos vocês, não por aquilo que vem de fora, mas pelo próprio pecado que há dentro de vocês. E ele dá reticências: mas eu os amei. E sei que vocês são imperfeitos, mas eu os amei ainda assim. E amei a tal ponto que estou disposto a dar a vida do meu Filho unigênito Jesus Cristo. E aí o apóstolo João escreve: se nós dissemos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, estamos mentindo para Deus. Ora, quando a gente ora no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, dizia Lutero, o nome de Deus é santo, não depende de mim, Ele é santo, Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando eu oro, eu estou pedindo que o nome dele seja santificado na minha vida, através das minhas ações, na universidade, no trabalho, na minha relação com o papai, com a mamãe. É ali. Eu quero fazer o nome de Deus santo, precioso. Ele diz: se nós agirmos de maneira incoerente, ou seja, eu falo uma coisa, mas eu faço outra, de maneira consciente, eu estou desonrando o nome de Deus. O apóstolo João, quando diz isso, ele acrescenta: mas, se nós andarmos na luz, mantermos comunhão com Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que maravilha. Então, para essa contaminação que não há remédio, que não há vacina, a
assim como no ebola, uma doença, um vírus que mata rapidamente e que não tem vacina. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nos limpa. A contaminação que nós trazemos por herança, esse vírus que nasce conosco, o sangue de Jesus tem o poder de eliminar. Por causa de Cristo Jesus, não somos condenados pelos pecados que atormentam a nossa consciência, a nossa vida. Mas Jesus disse na sua palavra, através do profeta Tiago: meu povo, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da minha palavra. Não sejam cristãos de apenas 2h30, 3 horas por semana, mas de 7 dias, 24 horas por dia, até enquanto estamos dormindo. Isso é difícil? É difícil. É impossível? A leitura do texto do Antigo Testamento nos mostrou isso na história desses 4 jovens. E eu escolhi um outro jovem para ilustrar essa situação. Um jovem, também hebreu, que vivia numa família de 12 irmãos, chamado José. Ele era temente a Deus, guardava a sua palavra, e em meio aos seus irmãos, porque ele tinha um dom, eles tinham inveja. Ele era perseguido a tal ponto de certa vez ele ser jogado num buraco, vendido como escravo, levado para o exterior, num lugar sozinho. E lá Deus o coloca para trabalhar na casa de Potifar. A certa altura da sua vida, diante daquele seu trabalho, lhe aparece uma oportunidade. A mulher de Potifar quer trair o seu marido com José. José tinha tudo na mão, tomava conta da casa, tomava conta do homem, tinha uma confiança plena no José. E aí ela faz a proposta: José, você não gostaria de ficar comigo? José pensou e disse: o quê? Está maluca? Faça isso não. Vocês acham que José ficou com medo de Potifar? Não. Pelo contrário, ele disse assim: olha, o teu marido confia em mim. Ou seja, poderia ter alguma coisa aqui, ele confiaria em mim. Mas ele disse: eu não posso pecar contra meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. O José deu uma resposta rasteira daquela mulher, usando o quê? A palavra. Eu não posso pecar contra o meu Deus, porque ele diz muito claro que eu devo guardar a sua palavra, que eu devo preservar o matrimônio, a pureza. Isso é dado por Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir contra o meu Deus. José, por conta disso, foi jogado na prisão, lá no fundo do poço novo. Talvez alguns de nós pensassem: mas isso é judieira, isso é judiação, isso é maldade. Porque ele foi justo, ele foi correto, né? Ele disse não. E mesmo assim mentiram e agiram contra ele, e foi parar como um bandido lá no fundo da prisão. Parece que o mundo inteiro estava contra José. José viveu na sua carne, na sua história, que é linda, o que o apóstolo Paulo diz: pois eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele mesmo diz isso, depois que ele interpreta o sonho do faraó, e ele, os seus pais, seus irmãos são preservados, são guardados, foram preservados de
de não morrerem de fome. E eles chegam para José, seu pai já havia morrido, e aí eles pensavam, agora é a hora. Como dizia meu pai, como diziam meus antigos, agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora da vingança. José até agora foi tranquilo conosco, não nos julgou, não pisou forte conosco, porque ele tinha medo e respeito do nosso pai. Mas nosso pai morreu. José agora é o Todo-Poderoso aqui no Egito, e nós fizemos um mal enorme para ele. Agora é a hora de José dar o troco. E José disse o quê? Meus irmãos, quem sou eu? Quem sou eu para me colocar no lugar de Deus e julgar o que vocês fizeram comigo de mal? De fato, vocês foram ruins, pisaram em mim, me jogaram no buraco, me venderam, mentiram para o nosso pai, me deixaram abandonado sozinho. Mas o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bênção. E é por causa de Deus que hoje vocês não estão morrendo de fome. É por causa de Deus que agiu no que vocês fizeram, que hoje nós todos estamos aqui bem. Numa terra boa, num lugar bom. Deus é capaz de transformar o mal que o mundo tenta contra nós em bem, inclusive em favor desse mundo revoltado, esse mundo descrente, esse mundo que prega contra esse Deus maravilhoso. Jovem, de que maneira podemos guardar puro o nosso caminho? Olhando a nossa vida conforme a palavra de Deus. Dizendo como o apóstolo Paulo, sim, eu sei, eu sou um pecador. Eu sei que a lei de Deus é boa, eu conheço os mandamentos, mas eu vejo no meu dia a dia que eu ajo totalmente contrário, que eu piso na bola, que eu escorrego na banana, que eu faço vergonha em Deus. Mas eu confio em Cristo Jesus, que me livra desse corpo que me leva para a morte e que me garante pelo seu sangue a vida eterna. Estimados jovens, irmãos e irmãs, nós podemos aprender muito quando usamos a palavra de Deus. E aqui as ilustrações que trouxe para vocês, junto com o que foi dado na outra leitura, é para que vocês busquem ainda mais aprender dessa palavra de Deus, como jovens, como vocês, humanos, colocados numa cidade diversa, diferente, onde o povo é muitas vezes hostil à nossa fé. Nós podemos ainda assim levantar a cabeça e seguir em frente, seguir em marcha, porque não estamos sozinhos. Você está contaminado? Por outro lado, o pastor Gilberto disse isso. A palavra contaminar significa contagiar, passar para o outro aquilo que você tem. É certo que nós temos o nosso pecado, e esse pecado nós deixamos com Cristo Jesus, que Ele nos perdoa e nos absolve. Mas Ele também nos dá algo de bom. É dito lá na carta aos Gálatas que pela fé nós recebemos diversos dons de Deus: paciência, amor, bondade, perdão, longanimidade, desejo de servir. E isso tudo quem nos dá é o Espírito Santo. E esse mundo está muito carente disso. Ontem nós comemoramos o Dia do Estados Unidos, eu li um tempo atrás, pessoas que estão ganhando dinheiro de rodo, porque criam uma clínica e a terapia do abraço. O mundo de corre-corre não tem quem abrace, sem pagar, sem cobrar. Deus que nos ama, que também nos coloca em seus braços e diz: agora vamos, repartam isso com as pessoas. Repartam isso que eu lhes dou, esse contágio. Vocês agora são minhas testemunhas e levem o meu amor para outras pessoas.
levem essa minha palavra de consolo, de ajuda, de restauração para outras pessoas. Uma curiosidade que eu li quando estava estudando sobre esse vírus Ebola, ele é muito letal, mas interessante que algumas pessoas que foram curadas, são elas que estão encaminhadas para cuidar dos doentes, porque agora o seu corpo já não é mais contaminado. O povo cristão, assim também nós fomos tirados do mundo, nós fomos limpos, purificados por Cristo Jesus para vivermos no templo? Não, exatamente para ir ao encontro desse povo que está doente, desse povo que está contaminado, para poder anunciar vida e salvação para essas pessoas. Deus nos cura, Deus nos salva, Deus nos chama de novo para irmos e não contaminar as pessoas com o que elas já têm. Maldade, egoísmo, inveja, ódio, violência, mas com aquilo que nós recebemos de Deus: amor, paciência, orientação, preocupação com a verdade, com a vida que não termina, a vida que permanece para sempre, com Cristo e por Cristo. Amém.